Pra mim, gente, eu tava carregando uma coisa de Mulher Maravilha. Tipo, eu tinha saído de um relacionamento, fiquei no fundo do poço, endividada, sem ajuda de pai, marido, consegui criar minha empresa. Do nada, trazer uma figura masculina ia meio que tirar aquela coisa de heroína, de tipo a mulher autossuficiente. Então, pra mim, foi um momento difícil de entender que ele ia agregar e não tirar o meu mérito, e sim agregar e ter o dele junto comigo. Imagina ele, consolidado, formou faculdade pública, já ganhou prêmio como melhor advogado, largar tudo isso pra entrar, querendo ou não, no negócio da Eu perdi todos os meus amigos, cara, você acredita? Da área da beleza, sobrancelha, os caras Quando falaram, eu tomei essa decisão, O pessoal não apoiou. ninguém não só apoiou, como me cortaram. cortaram do grupo. Acharam muito estranho. Não, estranho não, Cortaram, acharam tipo, bizarro. ai. Tipo, você não faz mais parte do clube. Que loucura. Não, os caras falam, você E tá aí, louco, vai trabalhar com você tá sobrancelha, maluco? você vai Como depender de assim? uma blogueira. Eu falei, ui? Nossa, eu escutei de tudo, cara. Teve um que chegou e falou com essas palavras. Agora você vai viver encostado numa blogueira. Nossa bolha, Sim, que a gente sim. conhece muita exato. gente que deu certo. Com certeza Sim. tem pessoas Exato. que Não, deram errado. tem esse ponto, mas, por exemplo, esse comentário que o Felipe fez foi bom, porque vários amigos meus fizeram questionamentos no seguinte estilo. Cara, você vai sair, mas se ficar doente? E se a economia passar por algum grande abalo? E tudo isso aconteceu. Eu fiquei doente, eu tive hernia de disco, eu fiquei de cadeira de rodas 2 meses. Meu Deus. A economia teve um grande abalo, teve uma pandemia. De repente, tudo tava fechado. Então, eu falei pra Malu, se a gente tivesse aberto um restaurante, Talvez tivesse. talvez tivesse dado tudo errado, porque ele poderia ter Verdade, quebrado, né? total. Então a gente saiu e fez uma escolha que foi a certa, foi pra internet. Porque enquanto tava tudo fechado na pandemia, o pessoal tava trancado em casa e de repente o pessoal via, não vou mais viajar pra França, sobrou um dinheiro aqui, deixa eu aprender a investir. Exato. E aí foi um ano que a gente vendeu muito bem no final das contas, apesar de um prognóstico terrível no começo do ano. Que ajudou muita gente, provavelmente. Sim. Mas voltando aí, o pessoal te cortou. Sim, cara. E Cortou. aí era... É aquele corte, sabe aquele corte silencioso das piadinhas? Não é assim, você não faz... Não, é o corte silencioso. Aí um dia eu fiquei muito cansada, fiquei muito Né? puta da vida e falei assim, ó, pode sair de todos esses grupos agora. Natália é muito boa. Vai ser a melhor coisa da sua vida. Sai Pô, agora. para de se doer por causa disso. Eu Para de falei, se- quando Pô, ele vinha me contar, eu essas falei, eu não pessoas acredito. não querem seu bem. Eu falei elas pra ele, eu não tenho querem- nenhum grupo de amiga, eu não tenho nenhum grupo de nada. Cara, para de se distrair. Esses caras aí não vão pra frente, não vão fazer nada. E o que aconteceu hoje? Um monte desses amigos dele do passado. E aí, quando é que sai a franquia? Minha mulher quer aqui em tal lugar Olha do Brasil. Juro por Deus. Vários. Só que aí ele passou um Vários vale. falaram, pô, quando você vem pra cá, tal... Agora todo mundo volta. E ele passou por uma coisa, acho que da masculinidade, que eu acho que foi foda pra ele. Do tipo, cara, tô aqui consolidado, vou sair pra entrar na aba da minha mulher. Pra ele, ele sofreu calado porque ele não me falou. E eu também sofri calada, por quê? Pra mim, gente, eu tava carregando uma coisa de Mulher Maravilha. Tipo, eu tinha saído de um relacionamento, fiquei no fundo do poço, endividada, sem ajuda de pai, marido, consegui criar minha empresa. Do nada, trazer uma figura masculina ia meio que tirar aquela coisa de heroína, de tipo a mulher autossuficiente. Então, pra mim, foi um momento difícil de entender que ele ia agregar e não tirar o meu mérito, e sim agregar e ter o dele junto comigo. E o dele de, tipo, da masculinidade, do alfa e tal, do macho, que todo mundo vende, tem que ser provedor e tal. Porque a gente é martelado com isso o tempo todo. A equação disso, ela não é imediata, né? Quando você toma algumas decisões na sua vida, não tem aquela equação que você aplica Bhaskara e vai estar tudo certo. Não é Exato. assim, a gente sabe. A vida não é uma planilha, né? Exato, a vida não é Total. uma planilha e é muito flexível, tem muitas variáveis, né? E o que aconteceu? Esse equilíbrio nosso, ele levou um tempo. E nesse tempo, às vezes eu estava mais confiante, às vezes ela estava mais confiante, mas a coisa foi equilibrando com o tempo, né? Então, eu, por exemplo, eu sempre fui advogado. Então, eu sempre geri equipes de advogados. Que é completamente diferente. De uma cambada de mulher empreendedora. Exato, é completamente diferente, e equipe entendeu? de vendas e equipe Mas de... o ponto é, tipo, mas eu tava até refletindo isso esses dias. Um dos pontos que mais me ajudou em gestão na advocacia foi trabalhar ego. Que ego de advogado, Nossa, imagino. vocês não dispensa apresentações, Minha né? irmã é advogada, conheço então. muita gente que é advogada. Minha irmã até ela é tranquila, né? Mas tem gente mas- que é doutor, né? Em regra, Os o das ego antigas, é muito. principalmente. O ego ele é complexo. complexo. E eu lembro que até o fundador desse último escritório que eu estava, que é um cara maravilhoso, ele chegou pra mim e falou isso um dia, cara. Quando eu tava formando a equipe, ele falou, Felipe,
a maior dificuldade nunca será técnica. A maior dificuldade sempre será gerir o ego das pessoas da sua equipe. Então, assim, o foco tem que ser nisso. É uma administração, é um gerenciamento de egos. E isso foi muito bom para a minha formação como gestor. Então, hoje eu enxergo isso claramente. Na prática. Nas empresas, na prática. Eu vejo isso acontecendo. Esse movimento, de todo essa coisa mundo. acontecendo e tal. Então, O ecossistema vivo de e pessoas aí, ali. quando você tem clareza disso, cara, fica muito mais fácil administrar. Por quê? Porque você reduz um pouco o seu ego para lidar com aquele assunto. Então, várias vezes a gente chega, tal. Eu chego, cara, isso aqui tá completamente errado, mas eu não chego arrebentando com tudo. Eu chego e falo, cara, vamos lá, quais são os seus motivos? Por que você tá pensando isso? Tal. O que te ofendeu? Qual é o ponto? Porque o ponto não é esse, o ponto é outro, não é? Aí você vai descobrindo, você vai permeando a coisa. E com a gente foi a mesma coisa. Exato. Você vê, pra ela chegar e falar isso aqui que ela falou agora, tipo, não, perdeu meu... Você acha que imediatamente ela percebeu ou compartilhou isso? Claro que não. Não. Demorou anos pra ela chegar e ter essa consciência, né, amor? E pra mim também. Demorou anos pra eu ter a consciência, muitas vezes, que aquilo que eles estavam falando que era piadinha, etc., naquele momento me afetou. A gente demorou pra entender que ele não ia ser menos homem por vir trabalhar com a esposa e que eu não ia ser menos guerreira ou, tipo, tal, por trazer um homem pra minha vida, pra minha empresa, pra Porque junto vocês comigo. estavam trilhando caminhos separados. Sim. E a gente, eu sempre falo sobre isso, sobre os relacionamentos hoje em dia. As pessoas acham, vocês fizeram, acho que, um caminho muito bom, né? Quem sou eu para dizer que é o certo, mas certamente deu certo, a gente tá vendo, né? Mas foi uma coisa que vocês juntaram e cada um percebeu o que há de melhor em si e Sim. juntou isso na relação. O que muitas vezes acontece hoje em dia nos relacionamentos, principalmente de pessoas que já têm uma carreira, né? Que já são mais velhas, né? Não começaram desde cedo juntos, tipo eu e o Bruno, mais velho, né? a gente diz 30 anos, tá? Porque o cara começa com 20, não tem nada. não Com tem 30 nada. já tem a vida já feita. tem uma vida feita. Ou Ainda não, mais né? quem venceu na vida, já construiu um negócio, tá no Sim. topo da carreira. Mas Sim, a total. questão toda é que as pessoas tentam viver vidas separadas em conjunto. Nossa, E é isso muito nunca ruim. dá certo. Nunca. Quer dizer, não sei, né? Pode ser que dê certo. Pode ser que dê. Mas, É que não no é, geral, é que não é dar os certo. os casais que eu conheço e que são casais que eu olho e falo, caramba, isso é um casal Mas eu que a concordo gente... 100% com você. Que 100%. é um casal que vai dar certo, que a gente vê futuro, que É a gente porque vê que o- vai seguir junto. É um casal que junta as habilidades e faz disso os objetivos em comum, né? Junta objetivos. Então, eu e o Bruno, a gente tem carreiras separadas, mas ao mesmo tempo a gente tem várias coisas que a gente faz junto, que a gente briga por objetivos em comum. E isso faz muita diferença quando a gente fala Muita. de casais de sucesso. Não, tem vários casais que só jantam juntos, né? Exatamente. Só. Aí você não fica amigo da pessoa. Você vai Em lá- casa, na Tanto verdade. que na né? pandemia Pronto. teve recorde de divórcio, porque de repente o cara chegou e falou: caramba, Quem é essa essa pessoa do mulher? meu lado. É, exato. essa mesmo? Peraí, Eles calma não aí. se reconhecem mais, exato. porque Essa não é minha fica vida. junto. Exatamente. A gente não, a gente vive junto, assim, não todo o tempo, mas 98% quase. Mas assim, querendo ou não, isso pra nós foi muito bom. Como casal, como família. A gente meio que criou o nosso núcleo familiar juntos, né? Nós dois. A gente desapegou de muitas coisas do passado e formou um novo núcleo, praticamente. Sim. E no negócio, multiplicou. Por quê? Porque aí eu consegui focar na minha habilidade, no que eu mais gosto de fazer, Criativa. que é o criativo, a comunicação e tudo. E o Fê ficou na parte mais estratégica ali, burocrática, os processos, onde o negócio acontece ali atrás dos bastidores também. E na frente também. Só que assim, cara, um trabalho não é melhor que o outro, um não tem mais valor que o outro. Demorou pra gente chegar nessa equação de equilíbrio. E cara, trabalhar na sua zona de talento é incrível, né? Nossa, Sim, muito. com certeza. Você Isso que eu ia prospera falar. muito mais. Eu ia fazer um comentário sobre isso. Vou aproveitar uns pontos aqui. Tá. Primeiro que isso do casal dar certo ou errado, vamos lembrar que não é sim ou não, né? Tem níveis. Então os Sim. casais que a gente conhece que Sim, mais potencializaram a vida são aqueles que estão juntando tudo. Exato. Porque tem gente, é aquilo, não tem um certo ou errado. Tem gente que fala, não, aqui a gente tem as finanças separadas. Um tem uma conta, outro tem uma conta. Porque muitas vezes se conheceu, a vida estava feita e é assim que eles conseguiram se juntar. Agora tem outros que juntam tudo, a gente vê que é mais sinérgico, que a coisa Total. caminha mais. E esse seu comentário de pessoas, de ego das pessoas, né? Eu já dei um exemplo aqui inúmeras vezes, e darei tantas outras, que eu digo que nada é mais complexo
do que administrar as pessoas. Tá. O pessoal pensa que física é difícil, você pega uma pedra, joga num lago, ela afunda. Pega Exato. isopor, joga num lago, ele boia. Se eu pego o Edu, que eu já joguei no lago 30 vezes já, É. e atiro lá, ele pode afundar, pode boiar, pode nadar, ou pode sair de Depende lá dele. e me jogar no lago, porque ele é maior do que eu e é vingativo. Não dá pra saber. Não dá. E a gente recebeu uma vez no nosso Mastermind o Pedro Janot. Ele foi CEO da Zara e foi CEO da Azul. Olha que E aí, legal. quando ele foi chamado para ser CEO da Azul, ele falou: cara, eu não sei nada de avião. O pessoal falou: avião a gente ensina, você entende de pessoas, é o mais importante. É o mais Porque na difícil. cabeça dele, gestão de Imagina. pessoas era mais difícil do que toda a parte da aviação, que é um negócio complicadíssimo, porque quase sempre dá errado. O pessoal Exato. perde a roda em Aham. aviação. Então, esse ponto das pessoas é realmente dificílimo. Aqui no grupo, pensando em alocação de ativos, que você disse, né? Pô, você trabalhar na sua zona de talento, acho que uma das melhores coisas que a gente fez foi ter uma equipe de executivos profissionais. O CEO do grupo hoje não é mais o Thiago, a gente tem um CEO, porque é um cara que ele vive isso. Total. Ele pega o contrato, ele já olha assim e faz, isso aqui é uma pegadinha. Coisa que a gente não pegaria. Como você é advogado, com certeza consegue fazer também. E nós já perdemos dinheiro aqui por conta de contrato mal feito. Sim. Hoje em dia isso não acontece mais. Então, tem executivo especialista em Exato, M&A. é a A gente tem melhor esse cara coisa. hoje, não é a gente que tem que fazer. E a gente pode fazer aquilo que a gente é muito bom. Caso a Natália, parte criativa, nossa parte produção de conteúdo. Exato. Então, realmente, a gente conseguiu alocar bem os ativos e o negócio ele começou a crescer muito mais depois que a gente fez isso. Total. Igual de vocês. Total. E aproveitando o gancho até de gestão de pessoas, foi um grande diferencial para mim. Quando eu comecei lá, eu não lia livros de sobrancelha, por exemplo. Eu lia livros de comportamento humano, de autoconhecimento, de motivação para as pessoas, para entender como é que as pessoas reagiam às coisas. Fui conhecer de pessoas, foi aí que eu fui entendendo, tratar uma cliente, tratar uma aluna, tratar um colaborador, e foi crescendo. Então é muito importante. Isso assim. que na Não é verdade- só técnica. E tem muito diferencial nisso, exatamente. Nisso, Porque quando a exato. pessoa não foca na gestão de pessoas, a gente vê isso em todas as empresas que passam por aqui, nas que a gente tem. Geralmente ela empaca aí, né? Que é a Exato. grande Aí barreira. as mulheres falam, ai, Nath, eu tenho um salão, mas ninguém quer trabalhar comigo, eu treino todo mundo, a pessoa sai, a pessoa vai virar minha concorrente. Qual é o problema? A galera não quer mais saber de trabalhar, os profissionais, todo mundo tá egoísta. Eu falei, amor, o problema é você. O problema é que você não sabe gerir as pessoas não querem ficar perto de você. O que tá acontecendo? Aí eu falo, pô, você tem que estudar de pessoas, estudar como é que você faz para reter os talentos perto de você. Senão você fica egoísta, só você cresce, mas aí você fica sozinha, não tem equipe, e, tipo, não dá para escalar, você ficar na operação. Sempre desconfie de quem chega e fala que ninguém presta. É, Eu sempre falo isso, cara. Quando chega alguém pra mim, não tem ninguém que é competente nisso, isso aqui. Cara, desconfie. Porque, de verdade, cara, você não consegue fazer grandes feitos empresariais sozinho. Tem Não. Então, cara, é muito difícil isso. Então, eu sempre, quando alguém chega com esse discurso, pra mim é um discurso muito superficial e é um discurso de confissão. Tipo, cara, a pessoa fala, ninguém presta, na minha cabeça, a tecla SAP faz o seguinte, ó, eu não sei gerir pessoas. Já fica com essa informação. Se você quiser me contratar para ser um especialista ou um lobo solitário, ok. Mas eu não sei gerir pessoas. Não me torne líder de nada. De fato. Quando o cara fala ninguém consegue fazer isso como Exato. eu, é porque ele não soube achar pessoas Isso, boas e trazer. exato. Então, assim, na hora eu já faço essa leitura de que, cara, esse cara só serve para ser um lobo solitário. Ele não serve para liderar a equipe. Então, se ele for muito bom, se a habilidade dele for muito boa, ele vai ser um especialista. Ele não vai ser gestor.